Nós devemos entender que devemos ver esse texto como qualquer outro texto, né? E tentar compreender o contexto desse texto, né? Tem aí um dizer no meio cristão que diz que um texto sem contexto é um pretexto. E, na verdade, não é exatamente isso, né? É que um texto sem contexto, ele distorce totalmente, ele pode distorcer a verdade sobre aquela frase, sobre aquele, ou aquelas frases, né, que estão contidas no texto, pode ser distorcida de maneira muito radical, às vezes se torna até o contrário a tudo que vem sendo falado no texto. Então nós devemos ter muito cuidado. Isso acontece não só com a Bíblia, mas com qualquer texto, de qualquer literatura, né? Que a gente queira entender, porque algo que nós devemos ter em mente é que toda literatura, todas as coisas que nós lemos, é preciso nós entendermos primeiro, né? Nós vamos ler, por exemplo, um romance, é preciso entender a história, é preciso ler conhecendo pelo menos alguns significados das palavras, né? Ou realmente entendendo aquela história. Nós, muitas vezes, temos pessoas que leem, mas que não entendem. E a Bíblia tem muito isso, né? Porque muitas pessoas leem a Bíblia, mas não entendem a Bíblia. E nós devemos procurar entender. E para isso é preciso de ter um contexto, é preciso de que uma história esteja, ou uma frase, ou alguns dizeres estejam dentro de um contexto, ou seja, de uma história anterior e talvez até posterior, ou seja, antes e depois, para nós entendermos o que está acontecendo nessa história. Como os evangelhos tratam da história de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, pregou, daquilo que ele ensinou, nós vemos esse texto aqui: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí uma das primeiras perguntas que nós temos que fazer: que coisas são essas que serão acrescentadas?